No Game No Life não teve segunda temporada, simplesmente sumiu do mapa, mas olha só, isso não quer dizer que a história não continuou em outros lugares. Temos aí a novel, cara, que inclusive, pra provar isso tudo, já tá no volume 12. São 12 volumes lançados e o anime só adaptou até o terceiro volume. Então hoje a gente vai conferir o iniciozinho do volume 4, cara. O que aconteceu depois dessa primeira temporada de No Game No Life, pra você se inteirar um pouquinho mais. Vamos nessa. E agora declaramos, como do 105º rei e rainha de Elkia, que governaremos esse reino com justiça. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Rapaziada, gratificante demais trazer essa obra maravilhosa, né? Que é a obra de No Game No Life. Amo de paixão, um dos melhores animes que eu já assisti, inclusive. E tornei a ler a Light Novel para trazer para vocês agora. Bom, tudo começa no seguinte: depois daquela batalha com a União Oriental, né, há menos de um mês foi se passado e o rei e a rainha, ou seja, Sora e Shiro agora, venceram as suas partidas que fizeram eles restaurarem o seu território para dobrar o tamanho anterior do território. Depois disso, os problemas do país também dobraram, obviamente, tá? Porque a gente tinha duas questões principais. A primeira era como se fosse a ideia de formar uma federação com as uniões orientais que justamente o Sora e a Shiro tinham proposto, estabelecendo um país através de uma certa barreira racial que era simplesmente inédito e, portanto, um grande problema que trouxe para todos. Mesmo tendo recuperado uma parte do seu território, né, Elchea ainda crescia bastante com relação à tecnologia para poder utilizar adequadamente essas terras aí. O outro problema era que, enquanto a União Oriental tinha perdido os seus territórios do continente, a sua força nacional ainda se mantinha entre as maiores do mundo. Ou seja, a força nacional, a moeda, para não mencionar as estruturas sociais, etnia, língua, eram totalmente diferentes, cara. Mas eles esperavam que tivesse uma igualdade de acesso a todos os recursos a todas essas pessoas, tanto da Humanity quanto da parte dos felinos, porque todos os homens besta se uniram com eles ali. Essa foi a primeira vez na história, inclusive, que a Humanity se deparou com uma tarefa impossível de se fazer como essa. Com o território de Elchea agora dobrado, ainda tinham as questões de que eles deveriam ser distribuídos, o que deveria ser usado por quem? Por exemplo, os poderosos senhores feudais eram os que estavam colhendo enormes benefícios com isso aí. Da situação atual, chamada de país igualitário e multirracial que eles tinham, era apenas uma ilusão, cara. Não importa o quão complexo seja o sistema que Sora e Shiro tentavam criar, a enorme lacuna entre os dois ali, a força da nação, não poderia ser compensada com isso. No dia em que uma economia de livre mercado for implementada, Elchea provavelmente seria totalmente destruída, cara. E assim, então, os nossos rei e rainha estavam tentando colocar os recursos continentais ali que o leste da União tinha solicitado. Embora seja meio que relevante dizer que esse simples destino de Elchea era algo complicado, era inevitável que quem tem o poder e aglomera mais tenta maximizar os seus benefícios durante esse tempo. Por essas razões aí tinha um fluxo constante de senhores feudais em Elchea desafiando a Steph, que atualmente detinha o poder legislativo lá, e quem ficava no comando basicamente quando Sora e Shiro não tava era ela. Então eles todos tinham a intenção de atender suas demandas ganhando os jogos dela. O resultado era a Steph não conseguindo nem dormir direito nas últimas 2 semanas depois daquela batalha que teve no final da última temporada e foi forçada a continuar jogando contra eles. Pra ser franco, cara, foi um conflito de interesses que tava rolando. Quando Sora e Shiro estavam ausentes, aquele que ficava encarregado dos assuntos nacionais era a neta do antigo rei. E esse boato começou a se espalhar de propósito pra todo mundo. Mais pra frente, essa situação trouxe grandes oportunidades. Os adversários anteriores, que estavam perseguindo seus próprios interesses, tinham perdido. Foram todos punidos de acordo com os juramentos que eles fizeram dentro do jogo, né? Aquela parada que a gente já conhece. Se você jurar dentro do jogo, tu tá fora, tem que cumprir de todos os jeitos. Não é permitido não cumprir. Eles inclusive tinham prometido perder todas as suas memórias durante esse jogo. E para ser direto, foi uma varredura completa que ela fez, tá? Como resultado, as políticas e punições benéficas implementadas pela Steph foram capazes de conseguir prosseguir sem problemas, sem resistência de ninguém, porque em geral perdeu a memória. Foi muito eficaz, inclusive teve um estilo, por exemplo, de hino imbuído nesse plano, que foi um estilo desenvolvido pela multitribal União Oriental para poder fazer os outros caírem numa armadilha. Inicialmente, a Steph contou com a ajuda da hino como uma Weird Beast, né, para poder acelerar os 5 sentidos, melhorar os 5 sentidos dela. Só que a Steph continuou a sua sequência de vitórias significativas, e agora a Ino estava apenas acompanhando ela ali por perto.
Embora essa garota subestimasse muito a sua própria força, a gente sabe que ela se acha fraquíssima, ela de fato é alguém muito forte, cara, se souber jogar. Em comparação, lógico, com Sora e Shiro, eles são simplesmente... não tem nem como comparar, tá ligado? Os dois são fortes demais pra falar comparado com a humanidade inteira normal. Muitos poucos seriam capazes de tentar bater de frente ali com habilidades dele. Não digo nem superar, porque superar é difícil. As ações de Sora e Shiro nunca estiveram nos trilhos, cara. No entanto, essas ações sempre desempenhavam um papel muito importante em Alcheia. E essa era uma verdade que não tinha como ninguém esconder. Agora, mudando de local um pouquinho, vamos lá da capital da União Oriental, Kanagari, para a cidade real de Alcheia. Naquele momento, tinha uma multidão de pessoas reunidas do lado de uma lagoa sagrada. E lá estavam duas pessoas interessantes. Rei e rainha de Alcheia, os únicos representantes da Humanity, Sora e Shiro. A verdade por trás dessa multidão era que os dois estavam acariciando várias espécies de Werbeast, mano. Então uma mulher apareceu lá, sentada do lado oposto do tabuleiro de jogo. Ninguém sabia o nome verdadeiro dela, e ela era uma raposa dourada com duas caudas exuberantes. Era, de fato, a Miko. Ela era representante dos Werbeasts que tinha lá total autoridade sobre essa raça. As três pessoas, Sora, Shiro e a Miko, estavam no meio de um jogo chamado Corner Sparrow. Esse era um jogo tradicional único da União Oriental, embora tenha alguns aspectos em comum com o Mahjong padrão, que tem Mahjong existe de verdade, é essencialmente um jogo completamente diferente. No entanto, como de costume, eles dominaram facilmente o jogo. Sora e Shiro não deixaram pra nada. Acabaram de ver pela primeira vez, ouvir as regras, tipo assim, alguns minutinhos atrás, tá ligado? E nesse curtíssimo período de tempo, eles formularam estratégias que maximizavam a sua eficiência e, mano, inúmeros arranjos. Até mesmo elaboraram maneiras de trapacear nesse jogo já. Mas esse não era o maior problema. A Miko tinha sentimentos contraditórios e sorriu amargamente enquanto suspirava nesse game. Mesmo dependendo dos seus 5 sentidos, que eram muito bons, né, porque os Werbeasts têm os sentidos mais aguçados, a Miko não conseguia perceber nem a menor das falhas nos movimentos dos dois irmãos. Acontece que a Shiro memorizou todas as cartas que estavam viradas para baixo, enquanto traçava as suas posições, e o Sora só fingia embaralhar para poder controlar as cartas que a Shiro podia precisar. Isso não deveria ser chamado de trapaça por eles. A segunda razão foi que ela ainda perdia para eles quando estava sobre as mesmas condições. Ou seja, eles só conversaram por um tempinho ali, mas eles já tinham espancado ela completamente no jogo que ela jogou por mais de 50 anos, tá ligado? E ainda tinha sido completamente derrotada agora, mas ela se sentia muito feliz com isso, até porque, né, foi derrotada por dois dos maiores. As bochechas da Miko se animaram quando ela forçou um sorriso enquanto o Sora começou a declarar as suas demandas, o que ele queria que acontecesse. Primeiramente, ele queria que levassem em consideração os interesses das duas nações de criar objetivamente uma tabela de impostos de acordo com a importação e exportação de mercadorias diferentes. Em comparação com o Alcheia, a União Oriental conhecia os seus recursos continentais como a palma das suas mãos, e isso deveria ter sido óbvio o suficiente que ia acontecer. Então a única pessoa que poderia avaliar com precisão a diferença entre as duas forças nacionais dos países e também se esforçar para poder atender os interesses de ambos os lados era a própria Miko, o único representante da União Oriental. Uma vez que é para implicitamente aí ter em conta os interesses dos dois países que estão se unindo agora, os benefícios não podem ir só para um lado, para a União Oriental, tem que ir para a Alcheia também. Então, a partir daquele dia, cara, a Miko tentou várias e várias vezes ganhar Sora e Shiro, mas não adiantava, ela falhou em todas. Depois disso, Sora estava usando o que parecia ser orelhas de gato e Shiro usando orelhas de coelho. A Dibrew apareceu ali atrás deles também por algum motivo, tava com orelhas de cachorro, que tava ligeiramente caída na cabeça, coisa fofinha, né? Coisa deles. Izuna ficou ao lado deles e com os olhos ansiosamente olhando para Sora e Shiro, que estavam acariciando garotas Werbeast o tempo todo, como se esperassem a vez dela. Miko então olhou para uma outra pessoa que estava junto com eles. Na linha de visão estava uma garota Dhampir. Basicamente ela se agachou lá no cantinho, cujo corpo estava tremendo constantemente de medo. Acontece que a Izuna e a Dibrew, elas encontraram um Plan, que era justamente quem enganou eles, dizendo que era uma garota Dhampir na época, né, que estava à beira da morte, com fome e tal. Acontece que a Plan, na verdade, estava escondendo uma bagagem gigantesca junto com ela. Basicamente, ela estava mentindo mesmo. Isso porque os Dhampirs simplesmente são mestres nos disfarces e ilusões. Eles são, às vezes, superiores, inclusive, aos elfos em relação a afetar a cognição através de magia de alguém, né? Então, ele pediu para que eles lhe dessem uma essência de alma para evitar ela de morrer. Conseguiu enganar, tá? A Dibrew, então, informou que muitos fluidos corporais contêm quantidades variáveis de essência de alma. E a Shiro ajudou ela dizendo para lamber o seu pé. Ou seja, a Shiro foi lá e
botou o pé suado pra Plan lamber, e a Plan afirmou que gostou do sabor do suor do pé da Shiro, né? É engraçado isso aí. Jibril disse que era porque a Shiro tinha uma alma dura, uma aura forte, uma aura extremamente rara, única e inclusive nobre, que qualquer pessoa comum que procurasse no mundo inteiro por essa presença nunca encontraria, tá ligado? Depois de ser salvo por Shiro, então, Plan pediu que eles ajudassem a salvar a sua raça. Atualmente, os Dhampirs e os Seirens são os que estão à beira da extinção. Embora tenham tentado de todas as maneiras possíveis, ainda são pessoas imponentes, né? Então eles teriam que contar com a ajuda tanto do Sora quanto da Shiro, dos seus companheiros lá, para poder acabar com tudo, porque a implementação dos 10 juramentos fez com que os Dhampirs não pudessem absorver o sangue de outras pessoas sem permissão. Assim, eles teriam que viver contando com os outros. Os Seirens também estavam numa situação semelhante. Cara, os Seirens eram classificados em 15º lugar no Exceed, né? Pra simplificar, eles eram como se fosse um grupo de sereias, tá? E viviam na parte rasa do oceano, tinham uma parte superior do corpo humano e a parte de baixo de peixe. Sua ecologia tinha certas particularidades. A primeira delas foi que eles não podiam deixar o oceano por um longo período. Por causa disso, eles acabaram construindo uma cidade submarina, chamada Oceano. Ah, caraca, esses caras aí estão com uma criatividade muito boa para criar nome aí. Bom, esse aí era um vasto território marítimo deles. E a segunda particularidade dessa raça era que era uma raça só com fêmeas, ou seja, só tinha mulher. Em outras palavras, como seria a forma de reproduzir deles? Ela requer um homem de uma raça diferente para reproduzir. Mas não é do jeito que você estava pensando não, tá? Ela simplesmente, literalmente, pratica o canibalismo. Ela come, absorve o homem, comendo a carne do homem, e aí consegue reproduzir. Olha que coisa louca, né? Depois de ouvir essa explicação, então, Shiro e Sora olharam para Jibril com os olhos entreabertos. No início, cara, não tinha problemas, só que depois dessa implantação dos 10 juramentos, como os Seirens só precisavam pegar um macho de uma outra raça e os Dhampirs podem apenas sugar o sangue sem falar nada, não tinha problema, só que eles não podiam prejudicar outras pessoas por causa dos 10 juramentos. Talvez outras raças tenham sido feridas, mas essas aí, essas duas, com certeza são as que tiveram as feridas mais profundas. De qualquer forma, os Dhampirs e os Seirens são raças que não podem viver sem prejudicar qualquer outra pessoa. Shiro já tinha perdido até o interesse nessa história boba e tava brincando com as unhas dela, e o Sora também tava olhando confuso pro teto, sem entender o que tava acontecendo. Pô, mano, não tem muita explicação. Só que depois de um tempo, eles resolveram ajudar. Afinal de contas, Seirens viviam no mar, né? E quando se trata de locais de férias, cara, eles provavelmente podem ser divididos em duas categorias, principalmente as regiões montanhosas no Japão e as áreas próximas aos mares ou aos oceanos, ou seja, praiana, cara. Durante o verão, muita gente vai instintivamente para esses lugares, como se fosse mariposa se reunindo numa lâmpada para se queimar e cair, sacou? É tipo isso. E para eles seria ótimo passar um tempo num lugar assim, mesmo que eles estejam, lógico, de férias, porque estavam no período de férias depois de ganhar aquela mega batalha do final da primeira temporada. Eles entraram de férias ali para dar uma descansada como rei e rainha, e agora eles estavam indo para o lugar ajudar tanto os Dhampirs quanto os Seirens, para que eles pudessem se desenvolver mais e voltar, né, a conseguir existir sem ter problema nenhum, tirar eles dessa extinção que eles estavam, porque se isso se prolongasse muito mais, poderia ser problemático. E assim nós terminamos o primeiro capítulo que tem nesse volume. E uma pergunta que fica para vocês: qual será o próximo jogo que Shiro e Sora vão jogar? Será que essa dupla vai destroçar mais uma vez? Cara, Kurraku tá de volta. Só que olha só, a gente só tá dando uma palhinha pra vocês do que vai rolar. Eles estão mais desafiadores do que nunca. Aproveita então, comenta aí pra mim se você quer saber mais sobre essa história. Se você gostou de ter esse iniciozinho, só aquela palhinha boa aqui, dos 15, 20 minutinhos aqui sobre o início dessa história. Porque tem várias curiosidades que eu, mano, amo de No Game No Life pra poder trazer pra vocês. Eu já sei algumas coisas a mais e agora tô pegando pra ler de vez mesmo a novel pra conseguir trazer muito mais. Se vocês curtirem, vai ter com certeza mais vídeos que eu vou trazer pra vocês aqui. Vai rolar muito, porque, pô, 12 volumes de novel, não tem como, né? O negócio vai ser de tirar o fôlego. E agora, meu querido, você não sai daqui sem clicar naquele botãozinho de se inscrever. Ou clica aí embaixo, ou clica aqui nessa redoma, nessa bolinha aqui bonitinha. Se inscreve aí, ativa o sininho que, mano, uma das melhores obras já feitas espera por você aqui no canal. E assim, com o sininho ativado, você recebe a notificação e já vem correndo assistir as continuações dessa história de No Game No Life, tá? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração fortíssimo, aquele abraço pra vocês e até a próxima. Valeu!